Olá, meu amigo caroneiro, olá, minha amiga caroneira. Aqui quem tá falando é o Felipe Macanhão do Carona do Empreendedor. E o assunto hoje é como falar em público, como você perder definitivamente aquele medo que você tem de falar em público, como realmente comunicar o que você tem a dizer. E a nossa convidada de hoje é a Marina de Oliveira. Olá, tudo bem? A pessoa já começa assim, né? Então, falar que eu sou... Pessoal, vou contar minha história, antes já antecipando, que eu já tô morrendo de vergonha de estar aqui. Daí vocês podem estar pensando o quanto isso é incongruente falar em público uma pessoa que é tímida. E dentro da minha experiência, até já estava comentando um pouco com o Felipe, que a minha história não sempre foi no sentido de ter facilidade para falar em público, pelo contrário. Eu sempre me vi uma pessoa muito tímida, hoje com a timidez mais controlada, mas continuo sendo uma pessoa muito introspectiva. E é engraçado pensar porque quando você se envolve no assunto de falar em público, tem aquele grande mito que só as pessoas que são extrovertidas, descoladas, humoradas, sabem de fato se engajar e conquistar um público, conquistar plateias. E eu acabei entrando numa onda de desmistificar um pouco esse tema no sentido de oratória, na questão da oratória. Historicamente, se você for ver, as pessoas que são extrovertidas, elas recebem como se fosse um crédito maior na sociedade hoje. Elas são as pessoas que conseguem se comunicar mais e que tendem a se energizar quando elas estão perto de outras pessoas e acabam tomando conta daquelas rodas de conversa. Essas pessoas, elas são mais valorizadas na sociedade. Só que a gente esquece que as pessoas tímidas, aquelas que não têm vez muitas vezes para falar ou têm vergonha para falar, elas também têm muita coisa boa para se dizer. Que é muito o teu caso, né? Como é que ficava? Como é que mudou isso? O que eu ouvi uma frase semana passada, eu achei ela bem interessante, que às vezes a nossa necessidade de fugir daquilo que nos causa dor, a gente causa mais dor ainda. O que isso significa? Que às vezes a gente fugir de uma situação, de se expor, de colocar nossa opinião, de se posicionar numa reunião, faz com que gere mais dor depois, porque você sai daquela reunião e fala, caramba, eu não acredito que eu não falei aquilo, o cara foi lá e falou. Ou, eu não me posicionei, eu perdi uma oportunidade de apresentação e aquela pessoa foi promovida e eu não. Então, às vezes você, naquele afã, naquele sentimento de, putz, eu não vou me expor, porque isso vai causar um desconforto, vai me causar um sentimento de insegurança, eu gero muito mais dor ainda por conta do resultado daquela fuga. E eu achei bem interessante esse pensamento, porque o medo nunca vai sumir. E as pessoas falam, Marina, como que controla o medo? Eu falo, cara, ele não some, ele nunca vai desaparecer. O que a gente consegue trabalhar são com os nossos sabotadores, porque o medo, ele traz aquele gatilhozinho e você acaba se sabotando de situações que podem te trazer uma oportunidade e não um obstáculo. Então acho que é mais trabalhar nisso. O medo, ele nunca vai desaparecer, gente. Eu tenho medo até hoje, quando eu piso em sala de aula, às vezes quando eu vou me apresentar no trabalho, ou até numa reunião, me posicionar numa reunião de diretoria, ou até numa roda de amigos, e o medo tá lá junto comigo, mas a gente tá junto nessa. Eu acho que a grande pergunta, talvez, dos nossos espectadores é por que eu devo falar melhor? Né? E eu vejo assim na sua tua fala que você não precisa falar melhor para você poder, né, ter vários amigos e tudo mais. Não que você precise ficar falando o tempo todo também. O curso não é para isso, ou então você desenvolver a sua oratória não é para isso. Mas para que você não passe por essas frustrações, como você mesmo comentou, de você estar com uma oportunidade, de você estar num ambiente de trabalho, ou num outro ambiente onde você tem a resposta, onde você sabe o que falar, onde você quer contribuir, e por medo você acaba não conseguindo contribuir, né? Excelente. Eu até vou lançar um desafio, porque eu li num livro o seguinte, que a gente fica nessa insegurança eu falo, todo mundo tem algo pra falar. E tem pessoas que se arriscam mais e acabam até falando besteira, a gente fica depois naquele, cara, eu acredito que a pessoa falou aquilo. E de duas as pessoas esquecem o que os outros falam. Então, às vezes passa 2 dias, 3 dias, a gente lembra, mas depois as pessoas esquecem. Só que elas lembram que aquela pessoa se posicionou, que aquela pessoa de alguma forma participou, contribuiu. Ainda que não lembre o conteúdo, ela lembra, né, do quem é visto se faz lembrado, às vezes quem é ouvido se faz lembrado. O fato é que o livro, ele faz a gente o seguinte desafio que eu vou lançar pra galera. Comece numa reunião, a gente como introvertido é um grande observador, um grande ouvinte, a anotar o nível de relevância do que as pessoas falam.
Então você coloca no teu caderninho de 0 a 10 o que a pessoa falou é relevante ou não. E eu fiz isso durante uma semana e foi muito engraçado. Porque, gente, as coisas são irrelevantes. Tem gente que fala pelos cotovelos, mas só fala Só abobrinha. fala bobinha. E daí você começa a gerar uma certificação, até uma autoconfiança. Tu fala, caramba, eu falo coisas mais relevantes, eu tenho muito mais para falar, muito mais para agregar, e por que não começar a me posicionar? Então fica o desafio, pega um dia só, ou até uma reunião, uma situação que vocês tenham para colocar isso em prática. Eu acho que é um desafio bem bacana. E vale a pena a gente lembrar que ninguém é tão inteligente que não possa aprender nada, e ninguém é tão idiota que não possa ensinar nada a alguém. Então você tem que pensar que você está não só se privando de falar, mas você está privando as outras pessoas de ouvir várias coisas que você tem para ensinar, várias coisas positivas que você tem para ensinar. Então é preciso ter um pouco de coragem, claro, mas é importante você passar também um pouco do teu conhecimento para as outras pessoas. Você poder contribuir com a sociedade, né? Uhum. E eu acho que o ponto até, inclusive pegando o gancho disso, a gente como, eu falo pelos introvertidos, eu tenho uma voz, acabo sendo um mix de tudo. Tem gente que fala, não é nada, não é introvertida, mas confesso que sou no meu interior. E às vezes a gente fica naquela ânsia de querer ser aí perfeito, de pesquisar o que eu quero dizer. E às vezes a gente fica se preparando tanto que o momento nunca chega, o momento da perfeição. E falar em público é meio que parecido com nadar. Não adianta você fazer aula de natação fora da piscina. Claro. Porque por mais que o cara te dê as técnicas, por mais que você faça diversos cursos de oratória, leia, se você não se jogar na água, ou se você não se posicionar para falar em público, se você não se arriscar, o resultado não vai vir. E é um acerto e erro. Cada momento que você se expõe, ou cada aula que eu dou, cada momento que eu me apresento, são aprendizados, acho que não são falhas. O próprio Vale do Silício defende a teoria de que a gente não erra, na verdade a gente é uma constante de aprendizados. Então, isso de se expor, de se colocar em situações que nos geram desconforto, vê como uma oportunidade. Sei que é difícil às vezes falar, né, aconselhar para quem tá de fora, mas eu já tive bastante frio na barriga. Acho que minhas primeiras aulas que eu comecei a dar 2 anos atrás, eu usava umas técnicas bem divertidas assim para tentar soltar um pouco da adrenalina. Se eu te falar que eu subia 6 andares de escada, quase 7 andares de escada do prédio. Pra poder queimar, cara. Pra poder te dar uma liberada. Daí eu chegava, claro, não chegava ofegante, mas chegava mais tranquila. Chegava suada já, assim. Eu chegava um pouco antes, tipo 1 hora antes, falava, meu Deus, só tenho que dar aula. Subia um pouquinho de escada lá, dava uma baixada na adrenalina. Mas no final, eu acho que a sensação de recompensa e até de satisfação é muito maior do que o medo. E eu até acho interessante esse negócio do medo, porque a gente pode pensar, eu sou extrovertido, né? Quem me conhece sabe que eu sou extrovertido. Eu, por exemplo, eu gosto muito do que eu tô fazendo aqui e me sinto muito confortável na câmera para poder conversar com as pessoas, até por isso que eu me coloquei numa situação dessas. Mas eu lembro claramente, assim, em 2015, quando eu tava começando a dar palestra e tal, eu lembro que eu contratei um palestrante novo e era a primeira oportunidade dele para dar palestra naquele evento. E ele chegou pra mim e falou, Felipe, eu tô meio nervoso e tal. Cara, o que faz pra passar nervoso? Ah, beleza, eu incentivei ele e tal, né? Quando chegou a minha vez, ele falou, cara, vai lá e arrasa, né? Porque você já é profissional. E daí eu comecei a pensar em algumas coisas. Você falou do nervosismo agora, eu me lembrei que por mais que eu tenha ido no banheiro, né, 1 milhão de vezes, quando chega na hora de eu palestrar, assim, falta 2 minutos de palestrar, eu preciso ir no banheiro de volta. Tipo, às vezes não tem nada. Mas assim, só pra dar aquela respirada, né? Porque por mais que eu adore me colocar nesses momentos, né? Por mais que seja divertido pra mim me colocar nesses momentos de falar em público, ainda assim eu fico nervoso. Ainda assim eu também sinto aquela adrenalina no corpo. Então, que nem você falou, acredito que não tem ninguém que não sinta, né? Aquela adrenalina, até porque quando a gente tá fazendo alguma coisa que importa, você sente um pouquinho de medo pra fazer. Acho que a questão é realmente adquirir confiança de que o que você está falando é importante, né? Sim. Aquela mesma situação da relevância que você estava falando, que é um ótimo exercício. É muito legal. Eu gostaria de puxar um pouquinho a discussão aqui, Marina, para a seguinte situação. O que é falar bem em público, sabe? Porque eu vou colocar 2 situações aqui, bem interessantes. Por exemplo, às vezes a gente acha que quem fala bem em público
é quem já está acostumado a falar, que fala bastante e tudo mais. Então, vocês percebem que eu adoro falar em público. Só que às vezes eu falo muito rápido. Por mais que eu saiba o que falar e eu tenho um raciocínio rápido para poder puxar o argumento, eu falo muito rápido e às vezes as pessoas não me entendem. Então às vezes vale mais você ter um raciocínio um pouco mais lento, não tá tão acostumado a falar e falar um pouquinho mais pausado, que nem eu tô falando agora, que eu tô me esforçando para falar agora, para vocês me entenderem, do que propriamente falar rápido. Com relação à perfeição, duas coisas só que eu queria colocar. Eu vi uma vez o Diogo Portugal num stand-up, inclusive acho que foi no Comedy Club aqui em Curitiba, e eu lembro que no meio das piadas lá, ele chegou assim e falou, então, terminou uma piada assim, dele falou, gente, eu esqueci qual era a próxima piada. Pera aí, deixa eu lembrar. Ele pegou um papelzinho que tava no chão, ele literalmente leu qual era a próxima piada e continuou. Então assim, a gente coloca esse senso, né? Veja, o Diogo Portugal é um cara super de experiência, um cara muito engraçado. Nossa, maravilhoso o show dele. E às vezes a gente coloca assim, perfeição é você conseguir falar tudo, não dar pausa, não esquecer. Mas nós somos humanos, né? A gente tem o direito de esquecer de vez em quando, a gente tem o direito de falhar de vez em quando. Com certeza. Eu trago vários exemplos que quando você vai aprendendo um pouco do que está por trás de falar em público, as técnicas da pausa, do ritmo, do gesto, você acaba criando uma massa crítica tão grande que você começa a olhar que ninguém é perfeito mesmo. Claro, inclusive, eu brinco, vocês vão olhar o Obama falando em público e vocês vão identificar algo que podia melhorar. Cortella, Tite, assim, Steve Jobs, são grandes oradores, são referências. Mas ao mesmo tempo você identifica ele, putz, eu falaria acho que com um gesto nessa fala dele. E isso você começa a criar um sentimento de conforto, porque ninguém é perfeito e não vai ser. O que a gente tem que perceber quando a gente está falando em público? Primeiro, identificar o que a gente é bom. Então, por exemplo, você é mais extrovertido, você gosta de trazer um ritmo mais acelerado de fala, então isso você é bom. Potencializar isso, trazer isso como um ponto positivo e pegar aquilo que você é muito ruim, assim, que é gritante, as pessoas vão perceber e tentar controlar melhor. Você fala, eu vou me esforçar para usar um pouco mais de pausa. Excelente, então você gera um equilíbrio e você vira um controlador ali da técnica. Porque ser um robô ou ser 100% técnico não é natural, você perde naturalidade. Eu uso em sala de aula o exemplo do MasterChef. O MasterChef é um programa que exige técnica, sim, mas nem sempre o cara que é 100% perfeito na técnica lá da cozinha é o cara que ganha. É verdade. Às vezes é a pessoa que tem um jogo de cintura, tem um comportamento diferente, é mais brincalhão, é mais leve, faz um prato da família que tem um quê emocional e leva essa emoção pro público, e os caras querem esse cara. Então, às vezes não é o quadradinho, e quando você é quadrado, o público percebe e fala, não tô entendendo esse cara, alguma coisa nele não tá natural. Inclusive, tudo bem, a gente até tá falando do MasterChef, que talvez a melhor habilidade dele seja a cozinha, né? Mas se você pensar mesmo em questão de orador, vamos pensar num cara lá que só faz discurso, alguma coisa assim. Ainda assim, o cara que fala que nem um robozinho, que nem você falou, o cara pode falar com a melhor entonação, com a melhor pausa possível, pode falar perfeitinho, mas parece que quanto mais perfeito, mais parecido com um robô. Então menos perfeito fica, não menos perfeito, mas vamos dizer menos eficiente. Menos sintonia com o teu público. A gente não quer conversar com o robô, né? Não, você afasta mais aquele sentimento de conexão que você tem com o teu público. A pessoa olha pra aquilo e fala, não, você não tá natural. E isso vai te afastando. Em contrapartida, aquele cara que é mais natural, que conta uma história, o storytelling tá muito em voga hoje em dia, e que você se identifica e parece que você quer estar junto com aquela pessoa, você torce por aquela pessoa, você gera uma conexão muito mais sadia. Sou um bom motorista aqui no carona, mas às vezes eu passo dos buracos, às vezes eu subo em cima da calçada, raspo as calotas, entro na contramão, mas isso você vai vivendo uma aventura aqui, é uma aventura, uma importante aventura. O legal é captar, assim, eu tenho em várias fases. Eu consigo ver a cara da pessoa que tá junto comigo aqui. Inclusive, tem gente que às vezes até me ajuda, assim, tipo, olha ali o carro passando, olha aquilo. Mas tudo faz parte, né? Acho que as palestras estão saindo de uma oratória tradicional, que é aquele palanque, aquela formalidade, aquele orador
que envolve massas. Eu acho que a gente envolve sim massas com a internet muito mais potencializado, mas a gente está indo para uma oratória mais moderna, eu diria. Uma oratória que é de blogueiro, uma oratória que essa autenticidade que você falou se vende muito mais, e não se vende pelo fato comercial, mas acho que se vende pelo fato do público se identificar muito mais. O cara que está por trás da câmera é humano igual a mim. Então acho que quanto mais humano a gente for, mais autêntico a gente for, mais a gente defender a nossa verdade, o que você falar em público você vai vender, porque todo mundo tem algo para falar e muito mais, sempre vai ter alguém para te ouvir, e essa pessoa pode se identificar muito com a tua história. Bem, para quem não me conhece, eu sou head professora de oratória. Eu trabalho numa escola que foi desenvolvida lá no Vale do Silício, com uma metodologia bem diferente, porque lembra que eu falei da história da piscina, que a gente não aprende oratória se não aprende a nadar se não se jogar, não aprende oratória se não falar. A metodologia da escola é totalmente desenvolvida em mão na massa, então as aulas são 100% práticas, você já sai da sala de aula podendo aplicar em casos práticos. O nome da escola se chama Escola Conquer, e ela vem com uma pegada de que tudo que você aprendeu no colégio, você chega no mercado de trabalho e outras habilidades são exigidas que não aquilo que você ficou estudando durante anos. E a comunicação é uma delas. Então o curso ele vem desenvolvendo toda essa parte de desenvolver tua coragem, e é muito bacana. Então fica o meu convite para vocês entrarem lá. É uma escola para pessoas insatisfeitas, que querem sair do tradicional, que querem sair do médio. E se você curtiu, quer se posicionar, quer aprender a falar, tem algo para falar, fica o meu convite para conhecer a escola. Fica também meu Instagram, marina.dole, segue lá. Eu também trago alguns conteúdos em relação à comunicação. Tá certo? Mais uma vez, obrigada pelo convite e valeu!